Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Jennifer Thomas e esse é o Bagunça Organizada, o nosso guia para encontrar alguma ordem em meio ao caos ambiental. Combater a mudança do clima é uma prioridade global. Depois de anos de discussões sobre o que precisa ser feito, passou da hora de colocar as ações em prática. A implementação das metas climáticas vai ser um dos principais assuntos na COP27, a cúpula do clima da ONU. Para falar sobre o papel do setor privado nessa discussão, hoje eu estou com o CEO do Pacto Global da ONU, o Carlo Pereira. Carlo, seja bem-vindo. Conta um pouco pra gente sobre quem é você. Oi, Jennifer, tudo bem? Quanto tempo? Bom reencontrarmos e nesses seus projetos. Olha só, eu sou uma pessoa do interior do estado de São Paulo e que trabalho com sustentabilidade há muito tempo, né? E, enfim, acho que pelo menos 20 anos aí da minha vida já trabalhando, desde o início da carreira, né? Ou até mesmo antes da carreira, porque não? Trabalhando com movimentos sociais, movimento estudantil e depois trabalhando profissionalmente dentro da área de sustentabilidade. E aqui estou no Pacto Global há 5 anos agora, com algumas representações regionais na América Latina e também global, e agora à frente do Pacto aqui no Brasil como CEO. Bom, a gente está na véspera da COP27, né, que é a Conferência do Clima da ONU, e o mundo mudou muito desde o ano passado, quando a reunião aconteceu em Glasgow, na Escócia. Então, qual é a expectativa de vocês para a COP desse ano? Jennifer, eu gosto sempre de que a gente vai falar de COP, eu gosto sempre de separar as coisas, né, e trazer um pouco de clareza. Sociedade civil, imprensa, né, governos também, porque não falando, olha, a COP foi um fracasso. Todo ano, dependente do ano. Né? E o que eu vejo assim, né, existem COPs que são COPs intermediárias, né? Então não é toda a COP que vai ter a potência de uma COP como a de Glasgow, né? Como uma COP 21 Paris, né? Então tem COPs e isso está planejado, né? Não é que chega-se lá, bota tudo sobre a mesa e vai discutir tudo. Você tem ali, claro, um calendário do que você vai discutir ao longo dos anos. Essa é uma COP intermediária, tá? Não por isso tem pouca importância, pelo contrário, né? A gente tem várias coisas muito importantes que vão ser discutidas ali, como, por exemplo, finalmente, na COP26 do ano passado, a gente conseguiu, então, aprovar o artigo 6, o mercado de carbono, só que a gente aprovou quase que o geral, né? A gente tem que ir agora para coisas específicas e criar regulação do mercado, né? Os órgãos que vão regular, por exemplo, e várias outras coisas, né? Então, isso é uma coisa que a gente espera avançar, né? Outra coisa, com relação ao que a gente chama de Global Stock Take, né? Que é uma coisa que pouca gente está falando, mas é muito importante, que é, na verdade, para ver, como a gente sabe, os países vêm colocando as suas contribuições, né, nacionalmente determinadas, do inglês, do acrônimo NDC, e a gente sabe legal, né? Então quer dizer que, por exemplo, hoje saiu um estudo WWF e mostra então que onde a gente está, dando um passo atrás, um estudo tinha sido feito anteriormente, nas promessas ou com as promessas colocadas na COP 26, a gente chegaria a 1,8 graus de aquecimento até o final do século. Saiu um estudo recente, então, WWF, colocando que esse aquecimento seria, na verdade, 2,5, que já é bastante alarmante, como a gente bem sabe, né? E o Global Stocktake, o que que é, né? Como o nome em inglês diz, é para a gente medir o quanto a gente está, de fato, avançando, até porque a cada 5 anos a ideia é que os países tragam novas contribuições, né? Cada vez mais ambiciosas, né? Considerando novas tecnologias que vão surgir, considerando, claro, também a opinião pública nos países, que vai certamente estar mais favorável de ano a ano a gente estabelecer compromissos mais ambiciosos. E a gente começou o ano passado, então essa discussão continua esse e vai até o ano que vem na COP 28 dos Emirados Árabes Unidos, né?
Outra coisa que vai estar muito no centro dessa COP, vamos lembrar, Egito, África, né? Então, certamente, tudo que trata da discussão de uma transição justa e de justiça climática vai ter um foco muito grande nessa COP, né? Então, desde a parte de adaptação, perdas e danos, isso aí vai ser muito importante, né? Ou seja, aqueles países que já estão sofrendo com a mudança do clima, né? E obviamente sofrem de maneira desproporcional aqueles países e as populações mais vulneráveis e pouco contribuíram para o acúmulo de gases de efeito estufa, né, na atmosfera, e certamente também vai se discutir muito. O que eu acho que a gente vai discutir bastante ao longo da COP, né? Agora, como pano de fundo, a gente tem um mundo que está ainda numa pandemia, né? Saindo dela, mas ainda nela, né? E no mundo onde a gente tem guerra da Ucrânia, a gente tem, né, um momento anticíclico da economia, então uma pressão inflacionária em todos os países. A gente tem também uma questão muito complicada que é com relação à segurança energética, né, e segurança alimentar. Então, esse é um ambiente que a gente vai para essa COP, né, de muita preocupação no mundo como um todo, mas inevitável a gente discutir e ser cada vez mais ambicioso com relação à crise climática. E puxando por esses pontos que você trouxe, né, com a guerra na Ucrânia, a crise energética, um assunto que cresceu muito durante a pandemia, né, foi o ESG, que é um tema muito importante hoje para as empresas. E, ao mesmo tempo, algumas análises, né, elas mostram que as metas atreladas aos aspectos sociais, ambientais e de governança, que essas metas elas estão ficando de lado por causa desse pano de fundo do mundo hoje. Qual que é a sua percepção sobre isso? Olha, o que eu vejo, né? Eu vejo que é natural em que sentido? A gente, de fato, como eu comentei, né? Um momento anticíclico da economia, pressão inflacionária, né? A gente tem agora uma crise energética colocada, né? Por conta de todas essas questões que a gente já falou também, um momento complicado no sentido de governança global, né? Então, é claro que, independente de ESG ou não, o mercado, as empresas se retraem, né? Natural, natural. A gente tem visto estudos, por exemplo, falando da retração com relação a ESG, mas esses estudos, quando a gente entra um pouco mais a fundo, não é necessariamente só com relação a ESG. Uma retração natural no momento de crise que acontece em qualquer empresa, em qualquer mercado, né? Então eu vejo isso, tá? Então eu não tenho muita preocupação com relação ao futuro de curto prazo, né? Os próximos anos, pode ser sim que a gente tenha algum engasgo, né? Alguma lombada aí nessa linha do tempo do ESG, mas eu honestamente não acredito que a gente vai entrar numa crise do tema, tá? E sempre tenho colocado isso ultimamente, e 3 motivos que eu vou dar aqui rapidamente, vou tentar resumir, qualquer coisa a gente explora um pouco mais. Primeiro, é com relação à própria crise climática, né? Então, os efeitos, né, e você sabe bem disso, os efeitos que a gente sempre foi anunciando ao longo de todos os relatórios do IPCC, né? Lembrando que o IPCC, apesar de muitas vezes parecer que vem aí com certo olhar catastrófico, né? Mas na verdade é muito conservador, né? E o tempo tem dito isso. Então a gente viu que os relatórios do IPCC eles sempre foram mais conservadores do que a gente imaginava. Ou seja, os efeitos da mudança do clima estão batendo mais forte do que a gente estava calculando, tá? Então, o que acontece? Hoje, a opinião pública não vai tolerar que países, governos, empresas não enderecem a questão do clima, né? Então, esse é o ponto 1, porque essa agenda não tem como retroceder. Ponto 2, a questão de tecnologias, né? Então, a gente tem um acesso cada vez maior a novas tecnologias, né? O Ian Bremmer e o Georg Kell falam muito na questão da ascensão de tecnologias desenvolvidas por inteligência artificial.
então a gente vai ter um desenvolvimento mesmo com relação à geração de energia ou baterias e tudo mais, a gente vai ter cada vez numa velocidade cada vez maior. E ainda na tecnologia falam também da questão da hiperconectividade que leva à hipertransparência, né? Então, que eu sempre falo também, não existe mais líder low profile, não tem mais isso, né? Não existe mais empresa low profile. Ah, mas eu trabalho só B2B, não trabalho B2C. Não importa, está todo mundo atento ao que as empresas estão fazendo. Então, esse é um outro motivo. E o terceiro motivo é com relação às novas gerações. Então, as novas gerações já vêm com essa preocupação, né? Já vêm com esse chip da sustentabilidade instalado, né? E a gente vê várias coisas acontecendo. Por exemplo, pensando na crise climática, a gente vê uma onda de casos de ansiedade climática, né? Então, isso aí já tem até uma patologia descrita nesse sentido. Então, por isso que assim a gente pode, de novo, ter um certo engasgo para resolver problemas de curto prazo, mas não tem como essa agenda arrefecer. E dentro desse contexto todo, né, qual que é o papel do setor privado na COP27? Papel muito relevante, né? Lembrando sempre também, para a gente explicar, a COP, ou as COPs, né, a Conferência das Partes, é um ambiente negocial, tá? Negocial entre estados, entre nações, né? O que as empresas fazem ali é participar de eventos, participar de discussões, mas sem nenhum mando de voto ou alguma coisa assim, né? Estou minimizando a importância das empresas ali de jeito nenhum, de jeito nenhum. As empresas lá, elas servem para subsidiar negociadores, elas servem também para pressionar esses negociadores, né? Lembrando que o que a gente tem ali, por exemplo, o ano retrasado, se a gente pegar, o papel que o Brasil teve foi bastante criticado, não estou qualificando aqui, mas foi muito criticado. E o ano passado, o Brasil ele aderiu a vários compromissos, né? De uma maneira que foi até surpreendente. E o que eu vejo muita gente comentando que foi muito por conta disso, que o setor privado estava ali por trás, bancando, tá? Agora, se foi por uma coisa que o governo já queria, só que precisava a sociedade ajudando, né, a bancar aquilo tudo, ou se foi uma pressão, né, não sei dizer, mas assim, fato é que de fato ajudou e ajudou muito. Fora isso, que a gente tem de muito interessante que eu acho, é claro, os pares, né, do Brasil trocando informação, trocando boas práticas lá, né, um ambiente que está todo mundo ali mais sensível para discutir, obviamente, as questões de clima, e além disso também trocando com outras instituições e empresas no mundo, né? Então eu entendo que tem um papel muito relevante, muito relevante. E essa é uma COP, né, que ela está sendo chamada de a COP da implementação. O que significa esse implementar e como que isso, né, como que a implementação, como que ela entra no setor privado, né, nas ações das empresas? Isso é muito importante. Por quê? Né? Por que COP da implementação? Porque o que a gente fez até agora é que as coisas, claro, né, elas têm um overlap, né? Mas se a gente fosse separar, né, de maneira estanque mesmo, né, o que a gente teria? A COP26, todo mundo levou contribuição, né? Ah, então vou neutralizar até tal data, até tal data, até tal data. Agora, como vai fazer isso? Então, essa é a questão. Então, por isso da implementação. Legal, o compromisso está dado, como vai ser feito? Né? E aí vem também a questão do Global Stock Take. Né? Então, como que a gente vai medir isso aí? Então, por isso que essa COP ela é muito importante para ajudar a, se não, definir como isso vai ficar, né? Essas avaliações, esse monitoramento vai ficar de maneira definitiva, mas pelo menos para a gente avançar bastante e finalizar, se for o caso, na COP28 o ano que vem. Com relação ao setor privado nesse ponto, vamos lá, né, Jennifer, os países, tá, os estados, né, e no caso do Brasil nem todo lugar é assim, obviamente, mas se a gente fosse colocar no Brasil questão de governo federal, governos estaduais, governos subnacionais em geral, inclusive incluindo municipais, né,
que acontece? Eles emitem pouco, certo? No geral, no mundo, tá? E vamos lembrar sempre que 80% geralmente das emissões são provenientes de infraestrutura, são provenientes de geração de energia, né? Incluindo o transporte. No Brasil é diferente, né? A nossa matriz de emissão de gás de efeito estufa, na verdade, ela tem a maior parte com alteração de uso do solo, principalmente queimadas, e depois metano, principalmente da fermentação entérica do gado, e também de manejo aí de resíduos sólidos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O que os países levam, eles estão comprometendo ali o setor privado, né? Então, assim, esse compromisso de neutralidade que vai ser ou está sendo já no âmbito nacional cascateado por setores em metas, né? Isso aí vai, na maior parte das vezes, para a conta do setor privado. Quem vai Então, por exemplo, executar, né? quem vai executar. Então, vamos pegar um exemplo que eu acho que para deixar mais claro, né? Então, o Brasil se comprometeu, um dos acordos ali, com relação a metano, né? E metano, como eu falei, né? 30 e tantos % das emissões do Brasil vem do metano, sendo a maior parte vindo, então, do gado e uma boa parte vindo de lixões, enfim, gestão de resíduos sólidos em geral, né? E é legal. E o que a gente tem aí é um bom exemplo disso, né? Ok, quando a gente está falando de resíduos sólidos urbanos, legal, quer dizer que tem muito que a gente fazer com relação a setor público, né? Agora, quando a gente está falando em gado, a gente está falando do setor privado. Então, ali mostra um pouco de tudo isso que a gente comentou, né? Foi meio que surpreso o Brasil assumir esse compromisso. No entanto, teve um movimento das empresas de proteína falando, olha, vai que a gente quer, a gente precisa, até porque a gente exporta, e os países para onde a gente exporta, eles querem que a gente tenha esse tipo de compromisso, né? Foi um compromisso que o Brasil, né, como Estado, assumiu, mas que vai recair, em sua maioria, nas empresas privadas. E você deu um exemplo agora, né, de um tratado que o governo assumiu e que interfere nas empresas, mas nesses últimos 4 anos a gente também viu muito impacto da falta de ação, né, ou de medidas que prejudicaram o meio ambiente, que isso também impacta o setor privado, porque são os produtos brasileiros que ficam associados, né, a desmatamento e a crimes ambientais. Então, também, de que forma que as empresas conseguem se posicionar, né, para ter essa imagem diferente do que tem sido feito, né, no Brasil como parte do governo federal? Jennifer, é fácil a gente fazer um exercício até, né? Imagina você ali, um consumidor britânico, uma consumidora britânica, aí você vai comprar vai comprar papel, que seja. Ou um exemplo que eu sempre dou, que é o da maçã, né? Vai comprar ali uma maçã. Você olha ali atrás e você vê Brasil. Tendo um produto de origem vegetal, mas assim, automaticamente você vai ter certeza que desmataram a floresta amazônica para fazer aquilo ali. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, Não né? tem nada a ver com a outra, mas assim, você tá lá, você não sabe, você tá achando que a capital do Brasil é Buenos Aires, entendeu? Né? Então, assim, as pessoas não sabem, e sabe, pô, você tá ali e tal, você não vai, né? Por mais que de repente, eventualmente, você tome cuidado ali, que é um cuidado a se tomar, de colocar um QR Code ali com a rastreabilidade daquele produto, e a gente vai ter que fazer isso mais e mais, mas assim, você entende que é uma coisa, né? E a gente já ouviu relatos nesse sentido, né? De, por exemplo, produtor de maçã que exporta para o Reino Unido, do Brasil para o Reino Unido, e aí falando da dificuldade que ele está tendo de colocar o produto dele no Reino Unido por contra a Amazônia. A gente que é brasileiro sabe que assim, a maçã desse cara está a 5.000 quilômetros do bioma Amazônia, né? Só que assim, não interessa, né? A reputação está colocada ali, e vou citar um outro exemplo. Eu fiz o meu MBA na Alemanha.
Como falei, sou do interior de São Paulo, né? Muita produção de cana-de-açúcar, e a gente sabe que há um bom tempo já a produção de cana-de-açúcar no Centro-Sul, principalmente, né? Onde está a maior parte da Única, né? A União que representa aí o setor, né? E eu lembro quando eu estava na Alemanha, isso em 2007, né? O cara sempre falava mal demais do setor sucro energético, né? E eu falava dos problemas que tinha, mas falava também do que tinha de bom, né? E aí me falava muito com relação ao trabalho análogo à escravidão. Eu falava, olha, né, a gente já teve muita denúncia, tá? Hoje em dia não é muito mais fruto de denúncia, principalmente na parte que importa, né? A parte que importa que eu quero dizer, né, entenda, não desqualificando outros produtores, mas assim, é que 90 e tantos por cento está no Centro-Sul, né? Até que ele chegou um dia, né, quase que dando risada, e ele chegou com a Der Spiegel, que é a Veja deles lá, né? E aí ele chegou e assim colocou na mesa a revista, que era então uma libertação, né, de escravos modernos numa fazenda de cana no interior do Nordeste, entendeu? E aí assim, até você explicar que aquilo era um caso isolado, num lugar que não representava absolutamente nada em termos de produção de cana-de-açúcar para o Brasil, não tem discussão. Acabou ali, entendeu? Acabou ali, né? Então é isso, né? Então por isso tudo para falar que sim, o setor privado tem um papel fundamental, né? Em pressionar barra ajudar o governo a acabar de maneira definitiva com o problema do desmatamento, né? Tem que fazer, tem que fazer. E nesse momento, né, que a gente está gravando, a gente ainda não passou pelo segundo turno, né? A gente está na véspera do segundo turno, mas na COP a gente vai chegar com a reeleição do Bolsonaro ou com um novo governo. Então, também qual que é a expectativa com relação a isso, né? E o que muda, pensando nessa projeção pro ano que vem? Olha, é difícil dizer, né? A gente não sabe também quem vem ali, né? Como ministro do Lula, caso ele ganhe, né? A gente sabe de fato que, assim, pensando no atual governo, ele está encontrando dificuldade de combater o desmatamento na Amazônia, né? A gente vê os dados são muito claros, né? E, sabe, dados, né? É aquilo, né? Não tem como a gente dizer que não, porque, assim, você tem fotografia de satélite hoje em dia, né? Não dá para tapar o sol com a peneira. Então, a gente vê, né, que tem essa dificuldade muito grande de se combater o desmatamento, né? Então, por exemplo, na nossa NDC, na nossa contribuição, a gente está falando, por exemplo, em eliminar desmatamento ilegal. Esses dias eu estava com alguns embaixadores, nem entrava na cabeça deles, assim, não, mas peraí, como é que você está se comprometendo para daqui tantos anos eliminar uma coisa que é legal, né? Que é legal toda ter, né? Só que o desafio é grande. Então, eu acho difícil, né, falar. Fato é que, independente do governo, e aí falando da perspectiva do Pacto Global, né, que nosso mandato nas Nações Unidas é o setor privado, né, setor empresarial como um todo, as empresas em si, fato é que as empresas têm que se unir, as empresas têm que serem vocais com relação à situação do desmatamento, né? Não só pelas oportunidades que a gente sempre coloca de bioeconomia, etc, 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 mas dos muitos riscos que estão colocados aí, né? A gente sabe, várias regras estão sendo colocadas, então o CBAM, né, imposto de fronteira relacionado a carbono que está sendo colocado na União Europeia, Estados Unidos estão indo para o mesmo caminho, né? A China já anunciou coisa similar, né? Então, veja, a sustentabilidade, que pode e deve ser uma vantagem competitiva para o Brasil, ela pode, ao mesmo tempo, ser um grande detrator. Então, por isso, as empresas que exportem ou não, tá? Não precisa não necessariamente exportadoras,
mas tem que ficar cientes da situação, tem que tomar o pé e não só cuidar da sua operação e da sua cadeia, né? Cuidar da tua operação ao mínimo, cuidar da cadeia hoje em dia também entra no mínimo, tá? Mas tem que ser, a liderança tem que ser vocal para combater desmatamento, não só na Amazônia, né, mas qualquer bioma. Aqui no Brasil a gente sabe que o Cerrado também, infelizmente, está sofrendo bastante. Nesse sentido, né, da sustentabilidade como potencial, o que ainda tem de campo para ser explorado, né? Como você citou, a bioeconomia, o mercado de carbono é um assunto, né, que está sempre presente nessas discussões. Então, sabe, qual que é o tamanho desse potencial para o Brasil? É muito grande, né? A gente vê vários estudos aí, então falando em 70 bilhões de dólares, por exemplo, né? Mas esses dias, por exemplo, eu estava num podcast com o Fábio Feldman, né? E ele colocou ex-secretário de Meio Ambiente de São Paulo, quem, né, instituiu o rodízio em São Paulo, por exemplo, né? E aí ele estava dizendo uma coisa interessante, assim, né? Que muitas vezes as pessoas se esquecem, né? O mercado de carbono, ele é temporário. Assim, a definição dele é essa, com aquecimento de 1,5 ou de 2. Para a gente conseguir isso, a gente tem que ser neutro em 2050, como um planeta. Para a gente conseguir isso, a gente tem que reduzir 50% até 2030. A ideia é que não tenha mais crédito para vender, né? Assim, é para acabar. Não é Exatamente. pra Então, é um mais. negócio que foi feito para ser temporário. Primeiro ponto, né? Porque eu vejo assim uma empolgação muito grande, excessiva, eu diria, aqui no Brasil com relação a isso. Segundo ponto, o mercado de carbono, desde o Protocolo de Kyoto, ele nunca foi pensado para resolver a questão. Nunca foi. Nunca foi. Ele é complementar. Ele serve, na verdade, para estimular a tecnologia. Ele, pensando no MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, ele foi pensado para educar, ele foi pensado para transferir recurso do que, né, no âmbito do protocolo de Kyoto a gente chamava de país anexo 1 e país não anexo 1, ou seja, países industrializados e não industrializados. Eles não usavam o termo desenvolvido e em desenvolvimento. Né? Então, veja, esse sempre foi o objetivo. O objetivo sempre foi ser a cereja do bolo. Só que a gente vê nas falas o crédito de carbono como sendo bolo. Não é o bolo. Não é o bolo. Nunca foi e não vai ser. Não é o bolo nem com relação a trazer dinheiro para as empresas, tá? E não é o bolo com relação a resolver o problema. Não vai, né? Ainda mais agora, Jennifer, que assim, quando eu comecei a trabalhar com carbono, que faz muito tempo, né? Até pouco tempo, na verdade, tá? Até pouco tempo, não era pecado se eu falar o seguinte: olha, eu emito 10, né? O que eu faço? Eu vou lá e compenso 10, certo? 10 menos 10, zero. Estou bem na foto, não é isso? Hoje em dia não. Hoje em dia não, né? Tem uma clássica, inclusive, que acho que foi quando virou a chave para mim também, porque eu estava habituado com essa coisa no passado do x menos x igual a zero, que foi quando o Mark Carney, que foi governador do Banco da Inglaterra, né? Ele fez essa fala parecida com o que eu estou fazendo. Ele apanhou, assim, semanas e semanas e semanas e foi se retratar. Por quê? Porque hoje em dia não cabe mais isso. Hoje em dia é o seguinte: você emite 10, bacana. Então, te vira para você reduzir por meio de tecnologias, mudança de processo, seja lá o que for, para 9. E esse que sobrar, aí você compensa. Por isso que eu sempre digo assim, mercado de carbono é uma belíssima ferramenta. A gente tem que aproveitar, a gente como país tem que se estruturar, como empresas tem que se estruturar para aproveitar dessa ferramenta, mas lembrando que é temporária, lembrando que é a cereja e não o bolo, né? Então, e outra, assim, do outro lado, né, o que eu vejo, que tem muita discussão, não vou ser talvez radical nesse ponto, né? Muita gente fala, não gosto. Ah, mas por que você não gosta? Porque é uma discussão diversionista. Então, tira o foco de fazer o que eu tenho que fazer para falar assim, não, pô, eu vou lá com crédito de carbono e tal. Entendeu? Eu não vou para essa linha, tá? Não que eu discorde 100%, tá? Acho que tem muita gente que tem esse viés de fato.
O que eu acho, com certeza, a gente perde muito tempo discutindo isso, né? Eu acho sim que tem muito dinheiro para o Brasil e empresas brasileiras atrelada à transição para uma economia de, não é nem baixo carbono, né? De neutralidade de carbono. Tem muito dinheiro, né? Então significa o quê? Vou te dar um outro exemplo aqui para a gente ter clareza, né? E eu fiz muito PDD, né? Que era o Project Design Document, que era o documento que se enviava para o NFCCC, para a ONU, para ter os créditos de carbono, né? E aí o que acontece? Por exemplo, você vai construir uma usina hidrelétrica. Hoje em dia, basicamente, não aprovam mais, pelo que eu sei, não trabalham com isso há um bom tempo já, projeto de hidrelétrica, né? Mas vamos lá, você construiu uma usina hidrelétrica, tá? De 600 milhões, 1 bilhão de reais, tá? Aí você tinha um projetinho lá de carbono que ia te dar, sei lá, 10 milhões, né? Então, assim, quer dizer que eu investi 600 milhões, 1 bilhão, ou seja, o tamanho desse dinheiro. É muito dinheiro, né? Para eu contratar gente, para eu comprar equipamento relacionado, né? À geração de energia renovável, etc, 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 etc. E ali eu tenho a cerejinha que é o crédito de carbono. Então é isso. Então, assim, o que eu acho que a gente fica muito tempo discutindo, né? Essa cerejinha aí dos poucos milhões e deixa de discutir adequadamente os 600 bilhões, os 600 milhões, 1 bilhão, entendeu? Então, por exemplo, eu queria que o Brasil tivesse muito mais avançado na discussão de hidrogênio verde. Pô, qual país que tem maior potencial para ter hidrogênio verde? Sabe, a gente tem empresa de maior excelência no mundo com relação à produção de energia, de hidrogênio, Petrobras, né? A gente tem aqui capacidade, inteligência e ninguém faz melhor que a gente, por exemplo, etanol. Então, assim, a gente tem tudo para arrebentar, para liderar essa agenda, né? Então, de novo, eu sei, claro, são discussões paralelas, elas estão acontecendo, mas, de novo, eu acho que a gente acaba perdendo muito tempo no crédito de carbono, né? Isso que eu te falei do CBAM, por exemplo, né? O que isso representa para a gente? Sabe, a gente tem o alumínio com menor emissão de gás de efeito estufa, né? A gente tem o aço com uma pegada de carbono muito baixa, né? Comparativamente. Como a gente está nessa discussão, sabe? O CBAM vai ser de fato ruim para a gente ou ele pode ser bom porque a gente vai competir com esses atributos, né? Com essa vantagem competitiva para a gente, para o nosso lado, né? Então, de novo, eu acho que a gente deixa de discutir governança climática, que significa entender de fato quais são os impactos negativos, mas também os impactos positivos, né? E como a gente vai lidar com isso, e a gente acaba que fica muito na discussão do mercado. Legal, Carlo. E para a gente começar a fechar, né? Seja para quem tem uma empresa, para quem vai empreender, ou né, todo mundo é consumidor, todo mundo compra produtos e contrata serviços. O que que você dá de dica, né, para quem quer ou implementar essas ações, né, ou implementar elas nas suas vidas práticas, né, no dia a dia? Tem muito material por aí, viu, Jennifer? Porque, assim, essa discussão, ela é bastante antiga, né? Eu, por exemplo, esses dias estava até comentando com um amigo, assim, ele falou, pô, fico desesperado em ver a gente discutindo inventários de gás de efeito estufa. Né? Porque, assim, é um negócio que as metodologias estão aí há tanto tempo, só que me surpreende quando a gente vai ver. Quando a gente pega o Ibovespa, a gente tem uma porcentagem gigantesca de empresas que nem inventário tem. Inventário é o mínimo, né? Inventário, assim, inventariar, saber quanto você emite, de quais são suas fontes de emissão, etc, etc, né? Então, assim, um primeiro passo é esse, sem dúvida nenhuma, né? Mas tem muito material, para além do inventário, que a gente pode lançar a mão, né? E mesmo das oportunidades, como eu comentei, a gente vê materiais envolvidos para fontes de financiamento, de captação de tecnologias de baixo carbono. O próprio Pacto Global tem um material que é um material um pouco mais antigo, mas ajuda muito, sem dúvida nenhuma.
A gente vê também o Lab da CVM, que tem muita coisa voltada a isso, né? A gente tem muita coisa ali de GHG Protocol, de CDP, muitas coisas que podem ajudar a orientar o próprio Sebrae, né? Tem materiais para aquelas empresas menores. Para quem é empresa, enfim, independente do tamanho, né? Mas principalmente para as médias e pequenas, tem muita empresa grande hoje em dia, até porque tem que olhar o seu escopo 3, ou seja, seus fornecedores, que ajudam as empresas menores a entender esse tema, né? E, por exemplo, a Enel tem uma ação nesse sentido, a Ambev tem uma ação nesse sentido, né? De, inclusive, não só ajudar a capacitar, mas ajudar no estabelecimento de metas, né? Para a empresa menor é uma ótima, porque assim vai gastar menos dinheiro ou não vai gastar dinheiro ali, ainda por cima estabelece uma relação ainda maior com o seu cliente, né? Então, assim, tem muito pouquinho de uma gugadazinha que dê aí, consegue achar muito material. E na vida pessoal também tem muito a gente a fazer, né, gente? Assim, né, a gente como ser humano, a gente emite, né, em que? Emite na energia elétrica que a gente gasta, né? A gente emite no consumo que a gente tem, né? Lembrar que tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente faz, consome, a gente tem um gasto de insumos, de energia, etc, etc, né? Então, quanto menos eu consumir, melhor vai ser a minha pegada, né? Transporte, claro, é outra coisa que a gente gasta muito, né? Então, a gente precisa mesmo, por exemplo, fazer uma reunião em outro estado, em outro país, né? Não dá para fazer online, hoje em dia com a tecnologia tão avançada, né? Então, esse é um outro ponto super importante, uma contribuição enorme para aqueles que viajam a trabalho, né? Então é isso, tem muita coisa também, um livro do professor Marcos Nakagawa, né, que ele fala muito, acho que da 101 maneiras, 100 alguma coisa, assim, que fala sobre um pouco disso, assim, né? Então, dicas muito práticas de como a gente, como cidadão comum, a gente pode fazer investimento também, para aqueles que têm, né, um dinheirinho a mais aí, investem, né? É uma outra maneira super importante também, né? Onde está indo o meu investimento? Né? O brasileiro, em geral, não sabe responder isso, né? Então, assim, eu estou com o meu dinheiro, eu estou alimentando empresas com as quais eu não concordo, nesse sentido, ou eu estou, na verdade, promovendo aquelas que eu concordo e aquelas que eu entendo que vai me ajudar na construção de um país melhor, né? Então, enfim, tem várias maneiras aí para a gente ajudar. Legal, Carlo. Super obrigada pelo papo. Tô ansiosa aí por essa COP. E obrigada aqui por participar do podcast. Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Chegamos ao fim do nosso episódio. Muito obrigada a quem nos ouviu até aqui e também ao Edgar Maciel, que assina a edição de áudio desse podcast. Sigam o Nosso Impacto nas redes sociais para acompanharem os próximos episódios. Até a próxima!